O nosso salmo de hoje é o Salmo 62, orando a frustração. Esse é um salmo, como todos os outros que temos visto até agora, que toca em alguns aspectos da nossa vida. A nossa vida no cotidiano, diante das inúmeras circunstâncias que nós vivemos e enfrentamos todos os dias. E uma das marcas da nossa cultura hoje, que atua de maneira muito forte na vida de todos nós, é procurar promover em nós um tipo de autoconfiança que busca a autorrealização, a autossatisfação. Em outras palavras, nós vivemos numa cultura completamente voltada para nós, né? Anela uma natureza profundamente narcisista. É preciso procurar dentro de cada um de nós, cada um deve procurar dentro de si a sua essência, encontrar o melhor de si, etc, etc. Uma infinidade de conversas e conselhos bem baratos, de manuais de autoajuda, bem baratos, que não promovem nada a não ser a frustração, a não ser a desilusão. E muitas vezes nós não sabemos como lidar com tudo isso, né? Muitas pessoas, amigos, falam da importância de nós nos afirmarmos, etc. E são linguagens, expressões que são boas em si, né? De fato, precisamos dessas coisas. Mas o fato é que o ponto de partida está errado. E o Salmo 62 nos ajuda a orar a partir de um princípio verdadeiro. É um salmo que nos ajuda a buscar essa afirmação ou uma confiança, mas não a partir de nós, mas a partir de Deus. Esse salmo é um salmo que nos convida a uma espera, e a uma espera silenciosa. O motivo central dessa oração é que ela tira de nós a necessidade de uma autoafirmação. Esse salmo é marcado por uma repetição que aparece nos versos 1, 2, 5 e 6. A sentença central desse salmo é: somente em Deus, ó minha alma, espera, silenciosa. Somente em Deus, ó minha alma, espera, silenciosa. Veja, somente em Deus. Esse é um dos dilemas que muitas vezes nós vivemos. Nós cremos em Deus. Queremos a vontade de Deus. Reconhecemos que Deus tem para nós aquilo que é melhor, mas nós não sabemos esperar. Muitas vezes, enquanto nós oramos, nós buscamos outras alternativas. Damos alguns telefonemas, tentamos falar com as pessoas. Eu faço isso, e sei que você faz isso também. Não há em si nada errado nisso, mas o problema é a nossa dificuldade em aprender a esperar somente em Deus. Você já deve ter ouvido alguém dizendo algo do tipo, quando você compartilha um problema, ou alguém compartilha uma dificuldade, alguém chega e diz: olha, além de orar por você, existe alguma coisa prática que eu posso fazer? Em outras palavras, essa pessoa está dizendo: olha, nós precisamos de alguma maneira acelerar esse processo. E nós vivemos aí essa armadilha, porque nós precisamos aprender a orar com a nossa atenção totalmente voltada para Deus. Nós não podemos orar com um olho voltado para Deus e outro nas alternativas que se colocam diante de nós. A espera na oração é a disciplina espiritual que
treina a nossa alma a focar somente em Deus. Isso não é simples, não é fácil. O segundo aspecto dessa sentença é: minha alma espera. Somente em Deus, ó minha alma, espera. A minha alma espera. Nós temos vontades, nós temos planos, nós temos os nossos projetos, os nossos sonhos, mas quando nós oramos, nós somos mais uma vez treinados a reconhecer que existe uma outra vontade, um outro plano, um outro sonho, que são maiores do que os meus planos e os meus sonhos. Esperar significa que eu reconheço e creio que existe um outro caminho. Existe um outro em quem eu confio, mais do que confio em mim mesmo. Alguém de quem eu espero receber aquilo que eu não sei. Se não me engano, foi Gordon MacDonald que orava dizendo assim: Senhor, as minhas orações nascem daquilo que eu não sou, mas as tuas respostas fazem de mim aquilo que eu devo ser. As minhas orações, elas muitas vezes brotam do meu medo, da minha impaciência, da minha insegurança. Mas quando eu oro e aprendo a esperar somente em Deus, a minha vontade é importante, é essencial, mas eu começo a compreender que a vontade de Deus é mais importante e mais essencial do que a minha própria vontade. Enquanto eu espero, eu descubro que existe uma realidade maior do que a minha, um projeto maior do que o meu. Oh, minha alma, espera. E eu aprendo a esperar. Nós começamos a orar, e esse é um hábito nosso, meu, seu, tentando manipular a vontade de Deus. Mas quando nós terminamos, nós nos rendemos a ela. Quantas coisas pelas quais eu já orei, e Deus mudou completamente a minha perspectiva. Quantas coisas pelas quais eu ansiava e esperava que acontecessem de uma determinada maneira. E hoje eu olho para trás e dou graças a Deus, porque Deus fez aquilo que era melhor. Eu ainda não aprendi a esperar como deveria aprender, ou como deveria já saber esperar a essa altura da vida. Mas a disciplina da espera da alma silenciosa é a disciplina que nos ajuda a nos alegrar nos propósitos de Deus. E a última expressão dessa sentença central do Salmo é silenciosa. Somente em Deus, ó minha alma espera silenciosa. O silêncio na oração é permanecer mais interessado no que Deus está fazendo ou naquilo que Deus está falando do que naquilo que eu estou fazendo ou pretendo falar. Quando eu oro, tenho muita coisa para falar, muita coisa para desabafar, muita coisa para colocar diante de Deus. Mas tendo feito isso, e nós já vimos a importância de fazer isso, até de criar uma linguagem que seja expressiva das nossas dores e das nossas emoções, mas quando eu termino a oração, eu começo a entrar no silêncio que aguarda a vontade de Deus. Falar na oração é essencial. Temos visto isso. Mas isso não é tudo. O silêncio é também essencial. Saber parar de falar
e ouvir. Saber o momento em que Deus fala. É interessante notar que muitas orações na Bíblia, Deus primeiro fala, como acontece com Isaías, no capítulo 6, quando ele ouve o Senhor perguntando a quem enviarei e quem há de ir por nós. E aí ele ora, eis-me aqui, envia-me a mim. A oração de Maria, quando no silêncio do seu quarto foi visitada pelo anjo do Senhor, anunciando a chegada do Filho de Deus e que ela seria a mãe do Filho de Deus. E diante daquela notícia impressionante, inusitada, única, ela ora dizendo, eis aqui a escrava do Senhor, que se cumpra em mim conforme a sua vontade. Não era o plano dela. O plano de Maria era casar com José, como qualquer adolescente jovem do seu tempo desejaria casar. Mas Deus interrompeu os seus planos e a colocou diante de um plano gloriosíssimo. E ela, no silêncio do seu quarto, aceitou. Então, nós precisamos aprender a disciplina da escuta, a disciplina do silêncio que nos ajuda a ouvir a palavra de Deus. Então, o que nós vemos aqui é que nós não podemos ouvir a palavra e aguardar em silêncio a vontade de Deus quando nós tagarelamos o tempo todo na nossa prática de oração. Há duas afirmações nesse salmo que nos ajudam a reunir o passado e o futuro. Na primeira sentença, no verso 1, diz assim, dele vem a minha salvação. E a segunda complementa a primeira e diz assim no verso 5, dele vem a minha esperança. Na primeira sentença, dele vem a minha salvação. A salvação dá sentido ao presente, dá sentido ao momento em que nós estamos vivendo. A ação de Deus em nos preservar, em nos salvar, em nos redimir, em nos libertar. E a segunda, ela oferece a nós a convicção de que o futuro também dá sentido ao presente. Muitas vezes a busca por autoafirmação, autorrealização, autossatisfação toca apenas numa linha muito fina de toda essa realidade cultural que nós vivemos hoje. A oração ela nos coloca em contato com uma realidade muito mais ampla, muito mais profunda. Uma realidade que transcende a nossa compreensão, que faz com que o passado e o futuro deem significado ao nosso presente. Nós precisamos de um passado e um futuro que dá ao presente a sua real dimensão, o seu real significado, e a oração desenvolve essa dimensão. Sem oração, o passado pode se tornar apenas numa nostalgia, numa lembrança, num aprisionamento, e o futuro numa fantasia, que muitas vezes nos leva à desilusão. É por isso que nesse salmo ele diz, jamais serei abalado. É outra razão para nós resistirmos a todos esses discursos da nossa cultura, todos esses conselhos baratos dos manuais de autoajuda, e descansarmos na nossa confiança em Deus. Só Ele é a minha rocha, e a minha salvação, e o meu alto refúgio. Não serei abalado. As três expressões rocha, refúgio e salvação compõem aquilo que o reverendo Eugene Peterson chamava de o triângulo da segurança em Deus. Ele estabelece Deus como um ambiente
dentro do qual nós somos afirmados. Não importam as frustrações, não importam os planos não realizados, os projetos não conquistados, aquilo que não deu certo. Isso não importa. A oração, ela nos prepara para as condições em que Deus irá nos conduzir por um caminho de liberdade, nos revelar seu reino, nos mostrar os seus propósitos, onde nós poderemos provar uma confiança pessoal em Deus. E essa confiança nos liberta das prisões que criamos para nós mesmos. Jamais serei abalado. É isso que o salmista diz. É a mesma palavra usada no Salmo 46 para descrever a cidade de Deus. Então, quando nós negamos a nós mesmos e nos afirmamos na segurança que temos em Deus, a segurança que Deus nos dá, isso nos transforma e nos liberta. Mas enquanto permanecemos querendo ser agradados, querendo ser exaltados, viver uma vida excitada, gratificados, reconhecidos, paparicados, nós iremos aprofundar o abismo da nossa frustração e dos nossos medos. Muitas vezes buscamos uma religião assim. Buscamos pregadores assim, pregadores que afirmam que somos fortes, vencedores, que tudo vai dar certo, que você tem que acreditar nos seus sonhos, você tem que acreditar em você mesmo, etc, etc. Gente, isso tudo é muita bobagem. Os salmos nos ajudam a ir muito além de tudo isso. Os versos 3 e 4 muitas vezes nos ajudam a entender os motivos que estão por trás de certos conselhos vazios, fúteis. Veja o que o salmista diz. Ele diz assim: até quando acometereis vós a um homem, todos vós, para o derribares? Como se fosse uma parede pendida ou um muro prestes a cair, só pensam em derribá-lo da sua dignidade, na mentira se comprazem, da boca bendizem, porém no interior maldizem. Veja, esse é um quadro do mundo que nós vivemos, não apenas do mundo do salmista. São pessoas que nos empurram para o mundo da autorrealização, mas é o mundo do engano e o mundo da frustração. São pessoas que estão sempre nos dizendo que devemos explorar o melhor de nós mesmos, nós devemos nos libertar, devemos alcançar o melhor, a essência de nós mesmos, explorar todas as nossas possibilidades. Alguns vão dizer para você que você tem que aproveitar a vida, que você continua preso em certos legalismos, etc., para você não ser bobo, para você fazer como todos fazem, etc., etc. Na verdade, essas pessoas estão mentindo para você. Na verdade, essas pessoas não desejam o seu bem. Com a boca elas abençoam, mas no íntimo elas te amaldiçoam. Elas não têm interesse em você, elas têm interesse apenas em fazer de você um cúmplice da maldade na qual elas estão inseridas. Mas no final, elas nos colocam dentro de um processo desumanizante e frustrante. E os versos 9 e 10 nos apresentam também uma outra pista para nossa reflexão. Diz assim, esses dois versos: somente vaidade são os homens plebeus, falsidade, os de fina estirpe, pesados em balança, eles juntos são mais leves do que a vaidade. Olha só que expressão forte. Não confieis naquilo que extorquis, nem vos vanglorieis na rapina. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o vosso coração. Veja que conselho fantástico. É um aviso contra esses conselhos cínicos, essas propostas baratas que o nosso mundo nos oferece, numa sociedade onde as pessoas estão correndo atrás de si mesmas, da sua autorrealização, autossatisfação, da sua auto isso, auto aquilo.
Nós vivemos num mundo onde as coisas nem sempre, e às vezes, na maioria das vezes, não serão como nós gostaríamos. Mas se nós deixarmos que esse quadro interprete a nossa vida, nós iremos viver vidas vazias. Muitas vezes nós oscilamos entre a inveja do rico e a piedade do pobre. E alguns tentam ali transitar entre os dois. A inveja nos torna pessoas frustradas e descontentes e nos transforma em consumidores. A piedade produz em nós um falso sentimentalismo e nos transforma em pessoas falsas, hipócritas. A sugestão dos salmos, desse salmo, é colocar essas pessoas na balança. Tanto um como o outro não alcançarão significado no que possuem ou na falta de bens. Somente seremos devidamente dignificados quando nossa confiança e segurança estiver no nosso relacionamento com Deus. O Salmo 62 nos ajuda a enfrentar um inimigo moderno. Aprender a orar no mundo em que nós vivemos. Um inimigo que tem colocado diante de nós muitas armadilhas, que tem nos levado às frustrações, à ansiedade, muitas vezes ao desespero, porque nos afasta de Deus, nos afasta da espera silenciosa em Deus. Corremos atrás dessas ofertas baratas e negamos a nossa confiança. Precisamos escolher se vamos entrar nesse mundo, dançar conforme a música que eles tocam, buscar a nossa identidade dentro de todas essas ofertas que estão aí diante de nós, ou se vamos reconhecer que a nossa identidade está em Deus e dizer que somente nele a nossa alma espera silenciosa, porque dele vem a nossa salvação e dele vem a nossa esperança. É a oração que nos ajuda a construir essa linguagem, essa ponte, que nos ajuda a reorientar a nossa vida não a partir de nós, mas a partir de Deus.